Oi, eu sou Maria Luísa, do 7º ano K da Escola Virgílio Rosa da Silva, e estou fazendo trabalho para o Projeto MEON. E estou aqui com o meteorologista Iremar. O senhor poderia falar mais um pouquinho? Bom, olá pessoal, meu nome é Iremar, como já foi falado pela Maria Luísa, eu sou meteorologista, eu me formei na Escola de Sargento da Aeronáutica, como técnico na época, em 2005. Depois, em 2007, eu comecei a USP, né, a Universidade de São Paulo, e aí eu fiz a graduação, que é o bacharelado, e já continuei com o mestrado, né. Então, hoje ainda atuo na aeronáutica, na área de meteorologia, e dou aula na Universidade em Morumbi, no curso de aviação civil, e já dei aula também na Latam, linhas aéreas, como instrutor de meteorologia dos pilotos, e DOVs, que é o pessoal que prepara as aeronaves para o voo. Bom, bom a Maria Luísa deve fazer algumas perguntas, e vamos tentar responder o mais sucinto possível, né, para o trabalho. Isso. Então, vamos para a primeira pergunta. O que exatamente um meteorologista faz? Envolve só a previsão do tempo? É uma pergunta interessante, né? A primeira coisa que o meteorologista, quando você diz que alguém pergunta, vai chover amanhã? E não é bem assim, né? A meteorologia, ela é muito mais ampla, ela é um ramo da física, né? Não é um ramo da geografia, que muita gente pensa. Então, é muita física. Então, a gente estuda a parte de modelagem numérica, muita física. Também existem outras áreas. Então, a meteorologia agrícola, meteorologia aeronáutica, e existem as pesquisas também. Então, não é só previsão do tempo, como se pensa, tá bom? Existe, por exemplo, climatologia. A gente faz uma análise de tempos passados, principalmente paleocrioclimatologia, análise de tempos nas épocas de dinossauros ainda, a gente pega dados do planeta como é que era e faz análise da meteorologia daquela época. Então, a gente também vê o passado. Tá bom? E faz prognósticos também para o futuro e pesquisas. Então, tem várias áreas de pesquisas e principalmente a defesa civil, né? A gente vê para a defesa civil para ocasionar chuvas. Aí entra realmente a parte de previsão, mas a gente envolve outras áreas, tá bom? Entendi. Agora, quais danos iria causar se não existisse a meteorologia? Bom, o primeiro dano é se se a gente vai poder estender a roupa no varal ou não, porque vai chover ou não. Brincadeira, né? A meteorologia, como eu falei, a gente volta muito para salvar vidas humanas, né? Então, a defesa civil, como eu acabei de falar, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o Projeto Verão. Então, tem meteorologistas junto com o pessoal da polícia e bombeiros, justamente para previsão de fenômenos adversos, ou seja, tempestades, alagamentos, desabamento de barreiras, para prevenção. Então, se não tiver a meteorologia, a gente não teria esses índices de prevenção, essas tentativas de salvar vidas, né? E além de conhecer algumas coisas aí que são muito mais amplas, por exemplo, a meteorologia aeronáutica. Se uma aeronave não tivesse os dados de meteorológicos, como é que ela iria pousar? Como é que ela iria saber como é que vai estar o tempo em rota? Se desviar de uma nuvem, cumulonimbus, aquela nuvem de tempestade. Então, os danos ia ser principalmente a nossa vida, né? Assim como qualquer outro emprego voltado para a segurança das vidas. Sim. E eu busquei outras pessoas também para fazerem perguntas. Então, essas primeiras perguntas que agora eu vou fazer, foi minha professora de matemática, a professora Cláudia, que mandou. Qual a relação? Existe alguma relação das mudanças climáticas com os surtos epidêmicos? Olha, as mudanças climáticas, né? E aqui não é eu não vou querer falar sobre se existe ou não o aquecimento global com relação ao fator humano. Vamos só falar as mudanças climáticas, as variabilidades climáticas do planeta Terra, que é natural no decorrer de milhares de anos. A gente sabe que tem, né? A Terra muda, hora chove mais, hora chove menos. Então, com relação ao que você perguntou, sim, tem a ver, né? Às vezes uma variabilidade
no clima daquela região, pode ocasionar alguns tipos de doenças ou epidemias, né? Se o ambiente era muito seco, digamos, no sertão nordestino, e por algum motivo o planeta começa a ter uma transição e a região lá fica mais úmida, então prolifera mais bactérias, a região úmida é muito boa para proliferar bactérias. Então, sim, pode ter uma influência, mas aí teria que fazer um estudo, né, com outras áreas, área médica, que a gente, inclusive, lá na USP, a gente tinha interação, né, o IAG com a área médica, para fazer estudos assim. E tem sim, tá bom? Sim. Agora a próxima. Por que faz calor antes da chegada de uma frente fria? Ah, essa pergunta é bem legal. É o seguinte, a gente não pode ficar se delongando muito, né, para não deixar o trabalho muito longo, mas é um assunto para uma aula inteira. Em resumo, existe um corredor de umidade que vem da Amazônia, vem, na verdade, do litoral, que a gente chama da zona de convergência intertropical, ali do Equador, na região equatorial, entra na região da Amazônia, ela curva um pouquinho por causa do efeito dos Andes e vem no sentido Amazônia, Mato Grosso, né, Goiás e chega até São Paulo. Então, isso aí é um corredor natural do planeta Terra, assim, da nossa América do Sul, que a gente chama de Zacas ou Zecou. Então, é um vento noroeste, e é um vento quente que vem da onde? Da região equatorial. E, quando a frente fria está se aproximando, a própria configuração de uma frente fria, ela tem uma baixa pressão que fica no litoral, que o pessoal chama tanto de ciclone, né? Que é um ciclone, às vezes ciclone bomba, ciclone. Então, esse ciclone é como se fosse uma engrenagem que ela está puxando, como se fosse a outra, tem uma engrenagem lá em cima que está girando, e essa engrenagem aqui embaixo, e ela está puxando esse vento noroeste. Então, antes da frente fria chegar, sempre o vento é noroeste, e é um vento quente e úmido, às vezes seco, se for aqui em São Paulo, mas ele vem da região equatorial. Então, por isso que esquenta, antes dela chegar, porque é um vento que é puxado da região equatorial. Aí, depois que passa, vem o vento do Ártico e esfria. Então, por isso que tem isso. Tá bom? Entendi. Agora, nesses últimos tempos, podemos dizer que o clima está desregulado. Por que isso está acontecendo? Essa é uma pergunta que eu gostei que você fizesse. Na verdade, assim, o tempo, né, o clima, né, no planeta, tem uma diferença entre tempo e clima, né? Tempo é o que está acontecendo agora, o tempo meteorológico, então agora está fazendo sol, está fazendo chuva, e o clima é uma média. Então a gente realmente aqui está falando de clima, você fez uma pergunta perfeita. O clima do planeta, ele varia, como eu falei, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. De lá para cá, houveram várias épocas de gelo e eras de calor. Então, as pessoas, a humanidade, né, a gente vive pouco, vive 100 anos, vive 80 anos. Então, a gente acha que o tempo, o clima está mudando. Muda. Na verdade, é planeta Terra. Se você estudar paleoclimatologia, a gente vê que sempre mudou, tá bom? Então, às vezes, se tem uma época de muita seca aqui em São Paulo, uma pessoa de 60 anos fala, eu nunca vi tanta seca assim. Ela só tem 60 anos. O planeta Terra é muito maior do que a gente. Então, na verdade, o planeta Terra está sempre em transição, está sempre mudando. Tem outros efeitos, tem efeito também na humanidade, né? A poluição, tudo. Mas, no geral, Maria, o planeta Terra ele tem uma transição constante. Então, a gente teve uma época de aquecimento, né, global, por causa do Sol, principalmente, tá bom? Não é tanto o fator humano. E agora, a tendência tem uma época de estabilidade e esfriamento. Então, isso aí faz parte do planeta, né? Então, não é que é muito desregulado, é a gente que, às vezes, não tem total conhecimento da grandiosidade do nosso planeta, né? Então, faz parte normal da transição, tá bom? Sim. Como é feita a previsão do tempo? Ela realmente funciona? Olha, a previsão do tempo, ela é feita através de cálculos matemáticos. Como eu disse, é física, pura física e matemática, né? Então, a gente cria modelos numéricos, que eles absorvem os dados que existem no planeta inteiro. Então, dados das estações meteorológicas dos aeroportos, da área da agricultura, boias oceânicas, radiosondagens, que são aquele balão meteorológico. Com dados do planeta inteiro, os modelos pegam e eles pegam as equações matemáticas da dinâmica da atmosfera, que vem da física, e eles calculam. Então, é assim que funciona a previsão do tempo, que a gente chama de previsão numérica. Funciona? Funciona.
Agora, uma coisa é você perguntar para mim como é que vai estar o tempo amanhã, como é que vai estar o tempo daqui a uma semana, e outra coisa é você perguntar, Emar, daqui a 10 anos, como é que vai estar o tempo? Aí eu brinco, né? Uma coisa é previsão, outra coisa é profecia. A gente é meteorologista, a gente é previsor, não profeta. Então, de modo geral, 4 a 5 dias para fenômenos pequenos ou médios funciona muito bem. Para fenômenos grandes, como aqueles furacões que vêm da África e vai até os Estados Unidos, começa com uma depressão, vai para tempestade até chegar a furacão, uma semana e meia, são fenômenos grandes, então a previsão é muito boa. Agora, se você diz, Iemar, amanhã vai chover exatamente em cima da minha casa, eu tenho que ver. Se for só uma chuva de verão, aí não dá para saber hoje. Dá para saber assim, tá vindo uma frente fria, ou vai ter uma chuva amanhã, eu sei que está muito quente a atmosfera, tá previsão de chuva em São Paulo, então dá uma grande probabilidade, mas exatamente em cima da sua casa. Então as pessoas, às vezes, acham que a previsão do tempo é assim. Uma vez uma brincadeira que surgiu na meteorologia que ocorreu, é que a repórter do tempo fala, chuvas isoladas naquele lugar. Aí ligou um senhor no meio da fazenda dele e disse, olha, eu moro num lugar isolado e aqui não choveu nada. Então, chuvas isoladas não quer dizer que vai chover num lugar isolado. Vai chover em várias partes, mas não dá para saber exatamente. Então, a previsão funciona, mas depende de quanto tempo você quer à frente e qual a precisão da área que você quer. Bom, então, o meu casamento vai ser daqui a um mês. Vai chover na minha... É verão? Tem uma tendência de chover à tarde. A gente sabe por climatologia. Agora, vai chover exatamente 3 horas da tarde? Daqui a um mês, aí é profecia, não é previsão, né? Tem que falar com os profetas, tá bom? Mas funciona assim. Sim. Agora foi o meu professor de geografia, o professor Tiago, que enviou essa. As moças que apresentam a previsão do tempo na TV são meteorologistas? Elas estudam para isso? Olha, boa pergunta. O pessoal que apresenta o tempo nas TVs, normalmente ele não é um meteorologista, ele é formado em jornalismo, tá bom? A Maju, por exemplo, a Isabela Camargo, a Jaqueline Brasil, todas elas, né, a gente até conhece, assim, e elas fazem um curso, algumas vezes, né, as emissoras levam elas lá para o Instituto, lá para o IAG, ou para lá para Rio de Janeiro, depende, e elas fazem um curso para entender um pouco da meteorologia. É como se fosse assim, um cursinho, eu estou aqui falando para vocês já estão entendendo a meteorologia, é mais ou menos assim. Então, elas não são meteorologistas. Hoje, só existe uma que eu sei, que é meteorologista, que é a tal da Laura Ferreira, que eu acho que é da Band, porque ela se formou em meteorologia, viu que ela não poderia apresentar, que tem um pouco de conflito aqui no Brasil, com relação ao meteorologista poder estar na frente, apresentando, assim como ocorre nos Estados Unidos. Então, os meteorologistas aqui no Brasil ficam nos bastidores, como tem um amigo meu, que é o César Soares, ele está na Globo e ele apresenta junto com a Jaqueline do Brasil, só que ele fala muito para ela, prepara tudo e ela só apresenta. Então, no Brasil, a gente tem um pouco de... O jornalismo, eles fazem a barreira, então a gente não apresenta e eles que apresentam, né? Infelizmente, a gente é afiliado ao CREA, a meteorologia, então ainda não teve uma força para parar isso. Então, lá fora, sim, aqui não. Aqui é jornalista, geralmente, e por trás das câmeras está o meteorologista. Sim. E agora essa pergunta é da minha professora de ciências, a professora Juliana. O que precisa estudar para prever o tempo? É como a gente falou no início, né, Mariana? A gente estuda muita física, a gente estuda muita matemática. Então, é bem pesado, e daí, a previsão do tempo a gente tem que estudar muito, mas muito mesmo. Então, lá na USP, quando eu entrei, a gente estudava, era manhã e tarde o curso, hoje já não é mais, mas hoje antigamente era manhã e tarde, às vezes a gente estudava até a noite, física, cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, é bem pesado. Então, primeiro tem que estudar muito, né, como você está aí, né, bem interessada, que eu já soube que você é bem interessada e está fazendo esse trabalho, e depois, aí sim, como profissional, a gente vai ter que trabalhar ainda pesquisando, como eu fiz mestrado, se Deus quiser doutorado, continuar se aprimorando sempre, a gente nunca para.
Então, é muito estudo, muito estudo. Sim. E quais são as dificuldades de ser um meteorologista? Olha, a dificuldade, eu acho assim, se a gente faz por prazer o que gosta, inclusive quando eu era da sua idade, eu estudava porque gostava. Então, se a gente faz com prazer, as dificuldades são amenizadas. Agora, vamos ser objetivo com relação ao profissional. No Brasil, a gente menospreza muito a meteorologia, né? Então, prova tanto que pouco se sabe sobre o trabalho do meteorologista no Brasil. Então, assim, infelizmente, é falta de incentivo e do próprio, digamos assim, do próprio, talvez, cultura brasileira, né? Então, a Defesa Civil está lá trabalhando, vai lá e avisa as pessoas para saírem, e as pessoas não saem. Então, o trabalho do meteorologista muitas vezes não é levado em conta. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e Canadá, que eles precisam muito devido aos fenômenos adversos que tem lá. Então, eu acho que é isso, é mais talvez o pouco conhecimento da população e das autoridades também, e da importância que é a meteorologia para o Brasil. Mas, tirando isso, como qualquer emprego, né, tem seus prós e contras aí, né, mas fazendo com prazer o que você gosta, independente, as dificuldades não vão aparecer ou não vão ser significativas para você. Bom, isso eu falo para qualquer emprego. Então, eu acho que eu respondi, né? Se você acha que eu respondi. Sim. E a última pergunta, que foi a minha avó que fez, é: por que às vezes está chovendo em um lugar e no outro não? Boa pergunta da sua avó. Como a gente faz, né? Como eu falei para você, tá vindo uma chuva, a chuva ela vai se formar. Como é que uma chuva se forma? Eu tenho que ter uma área de baixa pressão, a superfície, e converte todo o vento para lá e sobe. Quando sobe, forma nuvem. Então, tem locais que vai. Lembra aquele negócio? Tudo que sobe desce? Se em um lugar está subindo, que tem as zonas de baixa pressão, em outro lugar tem que descer aquele ar, onde não chove. Onde tem ar descendo, a gente chama de altas pressões. Então, é tempo bom. Onde tem ar subindo, são baixas pressões. É tempo ruim. Entre aspas, né? Ruim para a gente, mas não para a agricultura, né? Então, assim, porque o planeta inteiro a gente tem diferenças de temperatura que são criadas pelo Sol, né? Essa diferença gera diferença de pressão que gera o movimento dos ventos. Então, em algum lugar sobe vento, sobe ar, leva a umidade, forma nuvem, chove. Outros lugares não. E isso faz parte do planeta. Se você abrir e olhar uma imagem satélite, vai ver que todo dia vai ter chuvas sobre o Brasil. Todo dia, em algum lugar ou outro, porque são áreas de baixa pressão que tem sobre essas regiões. Eu espero ter respondido a dúvida aí da sua avó. Sim. Então foi isso. Muito obrigada por participar. Obrigado você. Tchau. Tchau, eu que agradeço. Um abraço, pessoal. E continue